Olá, sejam muito bem-vindos à estreia do Conexão Pod. Hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos. Na verdade, nossa Conexão Pod né, Patrícia, sobre relacionamentos. O objetivo desse podcast é que a gente possa conversar sobre todas as formas de relacionamento, sejam elas nossos relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, conjugais, de amizade. E a gente tem um intuito aqui de estar trazendo uma possível luz, né? Uma ajuda para umas reflexões aí para nós, para o nosso público e para quem quiser acompanhar. Eu sou Fabiana Cassari, eu sou psicóloga, terapeuta holística e temos aqui a Patrícia, ela vai se apresentar também. Bem-vindos, estou muito feliz com essa estreia. Eu sou Patrícia Figueiredo, eu sou psicóloga antroposófica transpessoal e trabalho com traumas e respiração. E hoje, né, a gente vai falar sobre os relacionamentos em geral, né? E antes disso, eu tenho uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar por que a gente sente necessidade de se relacionar com o outro, de sempre estar com o outro, com muita gente? Eu sempre gosto, né, Fabi, de a gente observar a natureza, os animais. Acho que eles têm um campo de informação que nos traz muito conhecimento e sabedoria. E se a gente olhar para os animais, eles vivem como, Fabi? Em bando, né? Em bando, tudo juntinho. Tudo em junto. Pouquíssimos que estão muito isolados, não né? é verdade? Os mamíferos. Eles andam também juntos, as baleias andam juntas, em grupo. São. Então, nós não somos diferentes dos animais nesse sentido. Nós precisamos também viver em bando. Isso nos conecta até mesmo com a gente. Quem que assistiu aquele filme, o Náufrago, né? Que o Tom Hanks, ele ficou preso na ilha e enlouqueceu, né? Enlouqueceu. Quem que era o amigo dele? Ele teve que criar um amigo, né, Paty? Porque não dá, a gente não vive sozinho. Não vive. E se a gente for pensar, nós somos os únicos mamíferos que a gente nasce dependente do outro. Ou seja, se a gente não tiver outra pessoa, a gente morre. Se a gente não for cuidado, se a gente não receber amor, se a gente não for alimentado, diferente dos animais, que de certa forma eles nascem e já anda, né? Meio torto, em 2 minutos estão lá. Já estão tudo se mexendo, andando. Exato. Procura sozinho as coisas, não, né? Como o ser humano é dependente. Muito. Nós somos dependentes dos outros. Muito dependente, mesmo quando nós somos adultos. Acho que tem uma grande frase que eu gosto assim: nós somos bons sozinhos, mas juntos somos muito mais potentes. Isso mesmo. E a gente não tem ideia dessa potência que pode acontecer quando nos reunimos com o mesmo propósito. Isso mesmo. Não tem como, né, Patrícia? A gente precisa dessa relação com o outro. A gente precisa da conexão humana, né, Paty? Sem ela, a gente se sente até não pertencente. Vem uma sensação que pode causar até doenças. Sem dúvida. Não é verdade? Os relacionamentos são essenciais para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, né? E eu adoro dizer que os relacionamentos, eles são o palco para que a gente se conheça. Isso, perfeito, Paty. Não é verdade? Perfeito. Eu só consigo me conhecer na relação, visto Tom Hanks, que não tinha com quem ter os espelhos, né? Sim, porque senão você não sabe o que você causa no outro, você não sabe o que você é ao mesmo tempo, né? Que senso de identidade que dá, né? Quando eu me relaciono com um outro. O outro dá esse retorno pra gente. Tanto que a criança, desde pequena, ela vai aprendendo, porque a gente aprende as coisas, né? Você não nasce sabendo se relacionar, você não nasce... Sei lá, tudo a gente aprende, né? Tudo e até quem nós somos. Exato. E eu acho que tem uma coisa aí muito legal que eu lembrei agora, que se a gente aprende, né, Paty, o que a gente lá no início, e se hoje isso incomoda,
a gente pode mudar, né? A gente tem a opção de mudar. A gente pode mudar. Com a consciência. Sim. Né? Sim. Eu falo que os relacionamentos, eles trazem essa sensação de pertencimento, de segurança, né? É tão legal que você está falando sobre isso, né? Do tema da infância, o quanto que a gente aprende. E, de fato, quando nós somos crianças lá, dos 0 aos 7 anos, do primeiro setênio, e a neurociência já comprova isso, que nós imitamos, a gente tem até os neurônios espelhos, não é? Não falam assim? Quanto que a gente imita as pessoas que estão ao nosso redor, porque são nossa referência. Sim. E aí, aquilo que eu vivencio através deles vai moldando não só a minha identidade, como com certeza vai moldar os seus relacionamentos futuros quando você for adulto. Com certeza, porque foi ali que você aprendeu como é que é, né? E você vai testando. Exato. Quem que não conhece? Eu conheço. Uma pessoa que tá num emprego, num trabalho, fala: minha chefe é assim, é assado, ela é chata, ela é não sei o quê, ela é exigente, ela tá ruim meu trabalho, aí tá bom, procura outro trabalho, muda. Aí passa um ano, minha chefe, não sei o quê. Por quê? Porque não tá indo na essência. O que esse chefe tá representando para você? Sim. Que provavelmente é alguma figura. Com certeza. Parental, né? Ou papai, ou mamãe. Que a gente reedita ao longo da biografia. Mesmo. E como não saber, né? Quem você tá ali, né? Reeditando. Porque você não tem nem consciência disso. É tão inconsciente, né? Te atrapalha. Você fica... Acho que a gente vai para aquele lado, não sei nem se ia entrar nesse assunto aqui no nosso podcast hoje, claro mas... que vamos ver o que vem. Vai para aquele lado onde a gente conseguir se responsabilizar pelo que a gente faz, pelo que a gente sente, porque esse tipo de atitude... Paty, é aquela que é o outro sempre. O outro que é o culpado, né? É sempre o outro culpado. E é um comportamento infantil, que a nossa criança fica gritando lá e que a gente não olha pra si. Que o pai fala, não pode fazer isso, eu quero, né? São os adultos birrentos. Não é verdade? Mas assim, voltando assim da importância dos relacionamentos para nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? Quando a gente tá tendo, né, Fabi, um boom aí nas empresas, nos afastamentos, né? Afastamento por doença mental. Sim. E eu acho que é muito importante a gente olhar para a questão das pessoas que estão dentro da empresa, quantas crianças feridas estão gritando, que tem a responsabilidade, como você acabou de falar, da pessoa, mas também do ambiente que se cria. É um ambiente seguro? As relações são seguras? Sim, sim. As pessoas podem ser quem elas são verdadeiramente, no sentido de se sentir pertencente. Sim, o quanto que elas podem, né, se mostrar. Exato. O quanto que é acolhedor, né? Então, se eu não me sinto pertencente nessa empresa como bando, eu vou adoecer. Né? Não consegue. Eu vou adoecer. Então, o desejo é de sumir dali. Aí você vai tentar, vai fazer coisas, né, de uma forma inconsciente para conseguir se livrar daquilo, porque aquelas relações ali não são seguras, isso, saudáveis, né? E muitas vezes, né, cada um tem o seu estilo, né? Às vezes a gente não é estimulado naquilo que a gente tem de bom, inclusive para ter uma alta performance, né? E aí também isso vira como eu posso dizer, um gatilho para a pessoa estar mais desmotivado ainda, né? Então, como é importante a gente ter consciência das nossas questões e poder ouvir o outro, entender o outro, se relacionar com o outro. Que relação é isso, para tirar o que ele tem de tesouro. Porque senão cada um, que é o que acontece, está vivendo no seu mundo muito isolado. Isso. E aí eu não consigo enxergar o outro. E se eu não enxergo o outro como um outro que é um ser humano e que também passa por questões, que também traz
N histórias na sua vida, como que eu tenho empatia pelo outro? Eu não vou ter. Perfeito. Né? Perfeito. E o quanto que é importante a gente encontrar nas relações rede de apoio, né? Isso. Que aí a pessoa consegue ter empatia, você consegue ter o suporte do outro. E aí sim esse sentimento de pertencimento vai acontecendo para eu poder ser quem eu sou. Sim. Né? Você consegue relaxar, né? E ser você e continuar de uma forma leve. Sim. Porque enquanto essa relação não consegue ocorrer de uma forma fluida, né? Ela vai ficando truncada mesmo e ela fica difícil. Sim. E isso que você trouxe das empresas, Paty, isso é tão importante. Né? Tão importante. Sim. Porque o que a gente pega, né, no consultório de pessoas esgotadas, adoecidas, que acabam faltando demais no trabalho, ficam doentes de verdade, né? Não é que não fica, não é que é uma coisa que é mentira, não, ela adoece por conta dessa relação tóxica que acaba ocorrendo pela essa falta de conexão. É falta de apoio, né? E a gente sabe que a rede de apoio, né, fomenta dentro da gente resiliência, força. Se eu não tenho rede de apoio, eu vou me abandonando, né? Eu vivo um abandono externo e, de certa forma, até eu começo a me abandonar por não ter aonde se estruturar. A estrutura fica bamba, né? Sim, me veio uma imagem de uma areia movediça, sabe? Boa. E você tentando se firmar ali, só que aquele solo não é propício. Exato. Não é solo para escuta, para me expressar. Se eu não consigo me expressar verdadeiramente, né, aquilo que eu sinto, eu vou adoecer. Porque eu vou guardando. Algum lugar vai. Explode N coisas, né? E a gente sabe o quanto que as relações elas reverberam, né, na saúde física, né? A gente tem, né, pesquisas trazendo, né, o quanto que aumenta a imunidade, o quanto, né, fortalece o sistema imune. As relações saudáveis. Como elas nos fortalecem em todos os sentidos, né? Seja emocional, físico, né, de saúde, de ânimo, Porque se emocional entenda assim, se eu me sinto pertencente, eu posso me expressar aqui verdadeiramente, se eu posso ser eu mesmo, se eu posso me conectar com o outro sem ficar com o meu sistema simpático, né, o sistema de alerta ativado, eu tô no meu sistema parasimpático, eu tô aqui relaxado, podendo me conectar com o outro, o estresse diminui. Sim. Né? Simpático, sistema nervoso simpático é aumento do estresse. A questão é que se eu fico num estresse crônico, vai bugar. O sistema buga, assim como o computador. Ele não aguenta. A gente buga. Ele não aguenta, né? A gente ficar nessa sobrevivência o tempo inteiro. Que é um alerta, né? Parece que você vai sofrer algum ataque a qualquer momento. E isso reverbera não só nos transtornos mentais, mas também com questões físicas, Sim. Né? Pessoas que desenvolvem gastrite, todos os tipos de doença, gente. De certa forma, o estresse, ele tá como pano de fundo em todas as doenças. Não é à toa que quando a gente vive um momento de crise na nossa vida, que o estresse, às vezes, né, a gente precisa do cortisol para dar conta das coisas, né? Tá um pouco mais em vigília, em alerta para suprir aquilo que a gente precisa dar conta. A questão é que de forma crônica, isso vai pegar nos órgãos, vai pegar todo o sistema. Tudo. E porque cada pessoa também tem algo, né? Às vezes você é no estômago, eu sou na garganta, não sei quem não é? É isso. E aí a pessoa adoece, às vezes, gravemente naquele órgão, naquele sistema, Exato. Por conta de como essas relações e como são importantes, como você ser entendido, ser acolhido, né? Você se sentir bem faz toda a diferença.
toda a diferença. Exato. Né? E eu adoro dizer que pegando um ganchinho lá do início, né? Quando a gente começou, o quanto que... Lembrando do palco das relações, né? O quanto que eles são importantes pra gente crescer. A gente se conhece na relação, como já falamos. Eu gosto de brincar que o casamento é o mestrado. Ser mãe e pai é doutorado. Eu fico na dúvida se o casamento é mestrado ou doutorado. Fico na dúvida. Tá lá uma competição. Eu não sei. Mas assim, por quê? Porque a convivência de fato não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque vira um palco de sombras. O que é sombras? São os aspectos inconscientes nossos, assim, que não são muito bacanas. Vem o que a gente tem de pior pra fora. Só que a gente só toma consciência disso na relação. A Fabi falou sobre isso, né? Que às vezes eu faço alguma coisa que o outro não gosta, o outro reverbera, tem uma reação. E aí, o que essa reação causa em mim? O que isso tem a ver comigo? E aí vem, se eu não tiver consciência, fica uma briga de quem que tem razão. Né? Então, como isso é uma grande oportunidade de aprendizado, de autoconhecimento, de evolução como ser humano. Porque eu falei que nós somos bichos, né? Vivemos em bando, mas temos o nosso lado humano, que é a consciência. Essa é a diferença, né? Dos animais, porque nós somos animais também, né? Mamíferos, mas nós temos a consciência, como você falou. A gente tem esse cérebro maravilhoso, que a gente não sabe nem tudo o que ele faz. É por isso que a gente é mais forte. Muitas vezes, não é por conta desse corpo, né, físico. Se a gente for comparar com o leão ganha da gente. Opa! Numa luta. Você vai já comparar nasce pronto. Já tá prontinho para lutar. Agora, né, qualquer animal, ele consegue vencer do ser humano. Se fosse só questão, né, física de ser. Mas como que o humano consegue vencer e conseguiu construir tudo isso? É por conta do nosso cérebro, é por conta das nossas relações, dessa conexão da consciência. consciência. É ele que faz tudo isso, né? Por isso que a gente se diferencia. E o que eu acho muito 10, quando eu falei que juntos somos mais fortes, eu estava numa vivência de autoconhecimento. E eles fizeram uma proposta da gente montar uma empresa, uma startup, cada um se juntava um grupinho de 6 pessoas, e você tinha que montar uma startup, tipo, em 5 horas. Aí você fala, imagina, hello, né? Tipo, já dá aquela preguiça. Não, tipo, não vai dar 5 horas você montar uma empresa. Gente, que lindeza. Quando a gente apresentou a empresa no dia seguinte, cada um, né, apresentou, eram 5 grupos. Que coisa mais linda, como pôde sair? Saíram 5 empresas maravilhosas. Olha isso, o que o grupo não faz. Que o grupo, quando se une para um propósito, gente, sai milagres. Sozinho não sairia, provavelmente. Imagina. Você não consegue, né? Você pensa só uma coisa, não consegue, daí... O grupo não. Então nós somos... Se as pessoas elas precisam entender essa força desse grupo. Essa força do grupo, da comunidade, do estar junto, né? Essa palavra comunidade está vibrando muito, já está aparecendo, eu já ouço muito ao meu redor. Porque nós éramos, né? Lá, se a gente for pensar lá antigamente, nós éramos muito mais comunidade, Sim. né? E com esse mundo da tecnologia, com a modernidade, a gente está cada vez mais individualista, né? Cada vez mais conectado, mais desconectado. Então, a gente precisa resgatar a comunidade, né? Esse termo comunidade é fazer juntos, é um apoiar o outro, é trazer rede de apoio, é construirmos juntos, fazer uma festa juntos, enfim. Por quê? Para justamente... Lembrar, a gente precisa relembrar a potência que somos juntos. É lindo, gente. É potente. A gente tá perdendo lá, ficando no celular sozinho.
tá perdendo. Isso aqui que a gente tá fazendo... Tá junto aqui, mas tá cada um no seu mundo. Tipo, eu tô conversando com a Patrícia, mas tô querendo entrar em contato com o outro que não tá aqui comigo. Aí, na hora que eu tô com o outro, eu quero entrar em contato com a Patrícia. Como assim? A gente não tá com ninguém. Né? Como assim? É sobre isso. Olha que lindo que a gente tá fazendo aqui. Né? Estamos juntas aqui para falar sobre um tema tão potente. Sim. Não seria tão legal se eu fizesse sozinha? Não. Por isso que tinha que ser em Conexão dupla. pode. Conexão pode. Tinha que ser. Mas é muito importante também a gente falar um pouco do impacto, né, do isolamento. Porque quando a gente está sozinho, a gente a gente fica mais vulnerável. Por que os bichos, quando vão dormir, eles dormem tudo juntinho? É uma forma também de sobrevivência. Porque se tiver um ataque do predador e o... Deu branco. O que ataca o predador. Se tiver um ataque do... Predador. É predador? É, o que ataca é o predador. Foi mal, gente, é isso. Se tiver um predador, boa, eles, de certa forma, tentam se proteger, né? Então, por que os relacionamentos, né? Quando a gente fica isolado, a gente fica mais vulnerável? Porque a gente não se apoia, não se cuida. Fica desprotegido, né? Fica desprotegido. E aí, fazendo um link com trauma, né, gente? Por que acontecem os traumas? Por que, por exemplo, quando várias pessoas vivem a mesma situação traumática, algumas traumatizam e outras não. A gente vê isso em irmãos, né? Irmãos, total. Que viveram a mesma situação. Total. Mas muito por quê? Porque além da percepção da realidade que se encontra, cada um tem uma sua forma de ver a realidade. E muitas vezes, se você vivencia uma questão muito desafiante, se você tá lá com a pessoa, ela consegue dar apoio mesmo. Por exemplo, tem um acidente, a pessoa tá lá caída no chão. Se ela se sente segura com a chegada de alguém, com, né, o apoio de alguém, muito provavelmente ela não vai sofrer o processo de traumatização. Porque ali ela tá vendo que ela tem apoio, né? Que ela não tá só e que ela... E entra, acho que dentro dessa parte da sobrevivência. Porque se ela sofre um acidente e está só... Eu vou morrer. É como, né? Entra esse desespero. É um medo de morte. Medo de... É horrível. E esse medo, ele vai traumatizar. De vulnerabilidade. Né? Eu me fico vulnerável, né? Sim. Então, quando a gente fala sobre trauma, a gente fala sobre desamparo. E desamparo é se sentir só na maior dor possível. Dor de morte, de aniquilamento, como a gente ouve muito na psicanálise, né? Eu tô sozinho, tô desamparado aqui. E aí a pessoa realmente vivencia o processo de traumatização. Então, como é importante a gente estar com o outro nos maiores desafios. Como ele nos... Ai, qual é a palavra? Nos protege de várias formas. Não era essa palavra que eu queria usar, mas sumiu a que eu queria usar. Né? Nos protege de criar traumas mais sérios, né? De criar doenças, de... Tanta coisa. Nos protege. Nos protege porque quando isso não acontece, tem uma ruptura de confiança, né, Fabi? Eu deixo de confiar na vida. E quando eu deixo de confiar na vida por me sentir vulnerável, eu me desconecto das futuras, até das relações, né? E isso reverbera quando a gente é adulto. Isso reverbera. E aí o papel das relações, né? Aquilo que a gente vive na infância, se eu sofri um desamparo, e não é muito incomum, porque infelizmente a gente não dá conta, né? A gente não dá conta de suprir todas as necessidades. O pai e a mãe tem hora que não consegue. E não tá fazendo isso por mal. Sim. Né? É porque realmente... É impossível. É impossível, você não é perfeito, não dá para ser perfeito. Tem uma frase que eu amo, quer traumatizar uma criança, tenha um filho, porque é inevitável. É inevitável. Todos nós vivenciamos em algum nível o trauma. E isso vai reverberar. Vai reverberar nas relações adultas,
vai reverberar nas doenças futuras, se não for olhado, transformado, ressignificado, com consciência, com amor. Relembrar que nós somos amor, mas que a gente esqueceu pela dor que a gente vivenciou. E o que a dor faz? A dor nos isola, a dor nos faz com que a gente desconfie do outro, né? Sim. O outro acaba sendo sempre alguém perigoso, às vezes. Tem pessoa que sente isso, né? É sobre isso. Então, como é importante quando a gente está nas nossas relações, olhar para dentro e ver o que isso tem a ver com a minha história, com papai, com mamãe. O que esse meu comportamento também tem a ver com papai, com mamãe, porque a gente aprendeu. Então, isso é uma grande oportunidade para até a gente construir e ter empatia com o outro quando às vezes não está bem na relação. E quando a gente aprende lá em criança, a gente não tem discernimento para conseguir entender. Por isso que ele traumatiza muitas vezes, né, Paty? E hoje ele reverbera no hoje e você não entende o que está acontecendo. Porque lá não dá para entender. Aquilo era verdade. Não dá para entender. Você Aquilo era real. Você não tem nem condição cerebral para isso. Não tem. Né? Então, as vivências... E conexões mesmo. As vivências ficam são muito registradas no corpo, não é aqui. Às vezes você não lembra de um trauma, mas você sente, o corpo lembra. Fala tudo, E aí, né? quando você sabe da sua história, da sua biografia, você fala, pode ser disso, pode ser daquilo, né? Você vai levantando possibilidades, que tá tudo bem, pode ser verdade ou não, mas é aquilo que você entendeu, né? Então, e isso faz parte, né, do processo. E assim, pra gente terminar a nossa primeira... Vou deixar passou tão rápido. Vou deixar uma outra perguntinha para eles ficarem assim, repensando. Qual, né, que conexão que você tem cultivado dentro da sua vida? Né, uma Fabi? coisa para pensar, que né? Conexão? Acho que essa pergunta todo mundo precisa refletir. Muito. Todos nós. Cultivando a conexão com o celular, ou só com o trabalho, se jogando no trabalho. Que conexão que você tem buscado? E cultivado, porque relacionamento é cultivo. É cultivo. É como você cuidar de uma plantinha. Se você não cuidar, a plantinha morre, né? É sobre isso. Não tem como, ela não aguenta, tem que regar, tem que conversar. A gente tem, né? Você conversa com a planta, ela fica mais bonita. É real. E é real, tem experimentos disso. Então, você imagina isso com o ser humano. É sobre isso. Né? Até arrepia. E o nosso próximo, para deixar um gostinho? Então, nós vamos conversar no próximo episódio sobre solidão e solitude. Isso, qual a diferença entre estar sozinho e se sentir-se solitário? Tem uma diferença. Muita gente faz confusão. E a gente vai conversar sobre isso. Até o próximo. Até! Muito obrigada, gente.